4, 5 e 9, eu vou pedir ao irmão, ao pastor Valdinei, para que abra sua Bíblia em Mateus 28, no caso que eu venha precisar. O que eu quero falar com vocês, meus amados, aqui nessa manhã, é que aquilo que nós fazemos é reflexo daquilo que nós cremos. O meu Jesus, ele não está pendurado numa estante. O meu Jesus, ele não é um calendário no poço de cada um de nós. O meu Jesus, ele não está pendurado num colar de alguém. Mas porque ele vive, a igreja está viva. Porque ele vive, o meu e o seu ministério está vivo. Aleluia. Amém? Por algum acaso, existe algo que Deus ordenou, que ainda não foi feito, que você não fez, como por exemplo, será que você, eu, será que nós temos realmente pregado? E por falar em pregar, será que ao invés de até mesmo falarmos, será que as nossas atitudes têm pregado até mesmo mais do que aquilo que nós falamos? Abra sua Bíblia comigo, Mateus 28. A ordem é para os discípulos. Existe algum discípulo nesta manhã? Amém. Aleluia. Amém. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez que eu e você, que nós aprendemos, é uma ordem. E eu e você, nós precisamos ir. Uma vez que ecoou nos nossos ouvidos, é uma obrigação do discípulo. E nós precisamos fazer aquilo que o Mestre nos ordenou. Como o pastor Valdinei pregou aqui, se nós não obedecemos aquilo que ele fala, nós não estamos fazendo corretamente. Ele pregou aqui, ele disse que é necessário que façamos o quê? Caminhamos mais uma milha. Mas será que nós temos feito? Ele nos ensinou para que nós façamos discípulos. Será que nós temos pregado? Será que nós temos feito realmente da forma como Ele tem mandado, até mesmo com as nossas atitudes? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana, eu precisava ir num local que eu não conhecia o lugar. Só que eu não gosto de ouvir a voz do GPS. O meu GPS não funcionou. E Davidson estava em casa, para quem não conhece o Davidson, é meu esposo, Rivaldo, meu irmão evangelista Rivaldo conhece. E ele tinha me emprestado o carro dele, porque o meu carro ainda estava fazendo reparo na mecânica. E eu coloquei no GPS, quando eu estava no meio do caminho, meus irmãos, indo para Apton, eu disse, é por aqui que vai. O GPS não tinha mandado, eu disse, esse GPS não está funcionando. Eu voltei para casa. E Davidson disse, como que você não consegue colocar a direção do GPS? Como que você é assim que coloca, é assim que faz? Quando o GPS me deu a direção, que por sinal é uma voz de mulher, eu ouvi a direção. E Deus falou comigo. Você é meu discípulo. Se você não consegue ouvir a direção que o GPS está te dando, será que com as suas atitudes, a forma como você tem vivido, você tem ouvido a minha direção? Eu cheguei ao lugar determinado porque eu ouvi a direção de um GPS. Mas até onde a igreja de Cristo vai chegar se não está ouvindo e a caminhar mais uma milha, a agir e a fazer como Ele mesmo tem mandado, a negar a si mesmo? Essa é a verdade que a igreja hoje em dia tem se apresentado. Talvez você ache, eu não estou preparado. Como é que eu vou me portar? A Bíblia nos dá uma receita.
O que é que Jesus disse lá? O que é falado em Lucas 10? Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho. E qualquer casa onde entrardes, dares primeiro o que? A paz seja nesta casa. Curai os enfermos que nela houver, e dizeis-lhes: é chegado o reino de Deus. A Bíblia nos dá uma receita. A Bíblia nos ensina. A Bíblia dá toda a direção. O GPS está lá. Mas a gente não segue porque a gente não lê. Porque é mais conveniente para a gente ouvir essas coisas, outras ordens que nos é dada de um patrão, de um irmão, ou de qualquer, do marido que se fala, mas do Senhor nós não queremos ouvir. Foi o que o pastor Vanderlei pregou aqui. Nós não queremos obedecer ao mandamento que muitas vezes é dado na questão de amar, que dirá quando nós impomos, tem que fazer. Como nessa conferência aqui pela manhã, o pastor Wellington também já nos apresentou. Quando nós falamos a respeito de você estar aqui falando a respeito de apontar e tem que fazer. O resultado de quando nós fazemos tudo que nos é ensinado, quando nós ouvimos a voz do GPS espiritual de Deus, eu e você conhecemos, nós acabamos de ler, vamos no resultado de Mateus 28, 19, 20, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos voltar para o 19. Portanto, ide fazer discípulos, a parte B do versículo, onde está lá, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as. E o que mais? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O resultado é batizar e ensinar. E aí nós vamos ver os frutos. Os frutos do ide e fazer discípulos. É batizar e ensinar. Quantos de nós aqui temos ido na casa daqueles que ainda não conhecem? Quantos de nós temos tido o privilégio de ver o fruto do resultado que foi dado por uma visita que nós fomos numa casa? E que nós acompanhamos e que dali você viu a pessoa se acompanhar numa igreja, ser batizado e estar firme hoje. Sabendo que o resultado é uma promessa para os que foram enviados. Me faz pensar. Quando Jesus, ele passou por aquele lugar. Ele viu Mateus e ele disse: vem, Mateus. Quando ele passou pelo outro local, ali por aquele mar, ele viu a Pedro, ele disse: vem. E ele veio. Agora eu quero pedir aos irmãos, coloquem-se de pé. Que eu e você, nesse momento de reflexão, enquanto a irmã toca o teclado, nós possamos, eu quero que você responda, eu e você, nós temos ouvido o vídeo do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai. Nós queremos como igreja nesta manhã te pedir, Senhor, nesta manhã, perdão muitas vezes, Pai, eu te peço por mim, Senhor, por não estar ouvindo a tua voz, por estar tão insegura, Senhor, por estar muitas vezes, ó Pai, em tantas dificuldades, em tantas situações, porque eu deixei de ouvir a tua voz. E eu quero pedir como igreja de Cristo, ensina-nos a guardar as tuas palavras no coração, Senhor, para que consigamos, ó Pai, permanecermos firmes e perseverarmos até o fim, porque a tua palavra diz que quando perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.